Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre vetores no plano e no espaço tridimensional. O plano é igual uma folha de papel, né? Onde a gente escreve, a gente tem só duas dimensões, porém o plano matemático ele é infinito para os dois lados, né? O espaço tridimensional é o espaço onde a gente vive, a gente tem três dimensões. Vetores são objetos matemáticos identificados pela direção, o sentido e o comprimento. Geometricamente, o que que a gente faz? A gente coloca dois pontos, o ponto A e o ponto B, para ser o ponto inicial, o ponto A, e o ponto B ser o ponto final, e a gente coloca um segmento de reta orientado. Então, com isso a gente tem o comprimento, né, a distância entre esses pontos A e B, eles vão ser o comprimento desse vetor. Comprimento, a gente denota, olha, essas duas barras verticais, né? A gente chama isso de norma também, norma ou comprimento. A gente tem que isso é a distância de A até B. A direção do vetor, ela é dada por essa, se a gente traça uma reta, né, passando por esse ponto A e B, a gente tem que esse vetor, ele está na direção dessa reta. Então, a direção do vetor, a gente diz que ele é paralelo a essa reta R. Agora, o sentido, a gente está o sentido indo do ponto A para o ponto B. Observa que a gente denota vetores como V e uma setinha logo em cima. E quando a gente tem o ponto inicial e final dele, que é o ponto A e B, a gente coloca de A para B, também com uma setinha em cima. Aí uma pergunta, e se eu quero falar do vetor que vai de B para A? Como que a gente representa ele aqui? Então a gente traça saindo do ponto B e indo para o ponto A. Uma coisa interessante aí, qual que é a relação entre os vetores AB e BA? Eles têm a mesma direção, Jane? Sim, porque ambos são paralelos a essa reta R, né? Que a gente desenhou. Isso, exatamente. O sentido deles. Não, o sentido vai ser alterado, porque o BA ele começa em B e termina em A. E o AB começa em A e termina em B. Então, tem sentidos opostos. Ah, então o sentido é contrário um do outro, né? Uhum. Mas e o comprimento deles? A distância de A até B é a mesma distância de B até A. Então, é igual, né? Ótimo. Então, eles são dois vetores distintos, mas a gente percebe que a única coisa que diferencia um do outro é o sentido, né? Uhum. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Aí, E isso a gente s- pode falar que o BA, na verdade, ele tem o sentido, a gente vai denotar com menos AB. Ele é o vetor oposto do vetor AB. Ele tem mesmo comprimento e mesma direção. A única coisa que é alterada é o sentido. essa notação de negativo, ela vai ficar ainda mais clara, né, Jane, quando a gente algebrizar as coisas. E se o ponto A e o ponto B são iguais, o que que vai acontecer? A gente sai do mesmo e volta, sai e volta para o mesmo lugar, né? Ele vai ser, se a gente colocar o ponto B aqui em cima do ponto A, o vetor vai ser um pontinho, né? Exatamente. Vetores, quando a gente tem um pontinho, na verdade, esse daí, gente, é o vetor nulo. O vetor nulo é qualquer pontinho, tanto no plano quanto no espaço, que o ponto inicial e ponto final são iguais. E a gente representa ele por um, um O ou um zero, né, com uma setinha em cima. Então, Qual que é esse é o o chamado comprimento do vetor nulo. vetor nulo? Ah, ele é um pontinho, né? Então a gente tem comprimento zero. Então, por isso que ele é chamado de vetor nulo também, né? O É, Pedro falou que os vetores são determinados pelo comprimento, né? A partir de agora eu vou falar norma, pela sua norma, direção e sentido. Então, dados, por exemplo, se eu tiver duas retas paralelas, R e S, RS retas paralelas. Lá no slide anterior, a gente definiu um vetor AB. E se eu pegar aqui agora, por exemplo, um ponto C na reta R e um ponto D que tem a mesma distância de C que o ponto B tem a mesma distância de A, vocês concordam que o vetor CD será igual ao vetor AB?
Porque Eu eles são... concordo, porque a gente. Vetor é uma coisa que só depende de módulo, direção e sentido. A norma, né? Direção e sentido. Então, se dois objetos matemáticos, né, eles têm essas mesmas propriedades, então esses objetos são equivalentes. Trata-se do mesmo vetor. Então, AB vai ser igual a CD. Ok. Não Aqui, importa, então, onde ele começa, né? uhum, verdade. Basta que ele tenha a mesma norma, a mesma direção, o mesmo sentido. Nesse exemplo, olha, a gente apresentou 6 vetores iguais. Todos eles são paralelos, têm comprimento, a norma 2 e estão de baixo para cima, que é o sentido. Mas no fundo o que a gente está fazendo é pega um vetor desses, se você não entorta ele, não estica, né? E você sai carregando ele para um lado e para o outro, você tem o mesmo vetor. Ok, agora vamos falar de operações entre vetores. A gente vai falar primeiro da operação soma. Por enquanto, né, vetor é só um objeto, né, visual. A gente não colocou álgebra em cima. Então a gente vai trabalhar com a operação, com as operações inicialmente, só visualmente também. Então a gente pega aqui esse vetor V e esse vetor W. Como que a gente soma esses dois vetores? Aí está no desenho logo aqui embaixo. A gente coloca o V e logo em seguida, no ponto final de V, a gente já encaixa o W. Com isso, o vetor resultante, que a gente chama de V mais W, vai ser o ponto que tem ponto inicial em V e ponto final no final de W. Então, esse vai ser o nosso vetor V mais W. Essa Ótimo. regra, Jane, só para comentar, Uhum. ela chama regra do paralelogramo. Por quê? Porque se a gente tem aqui o nosso vetor V, vou fazer um desenho um pouco mais ruinzinho, a Jane desenha melhor. Aí Nada. a gente coloca o V aqui e coloca o W aqui. A gente também poderia escrever o W aqui na parte de baixo, né? Não tem problema, é o mesmo vetor. E também poderíamos colocar o vetor V aqui na parte de baixo também. Com isso, olha, o V mais W, ele é esse vetor que conecta, né, uma das diagonais do paralelogramo. Nossa, Pedro, esse desenho seu ficou tão legal, porque olha só, a gente pode ver do lado de cima, olha só, V mais W é igual a esse roxinho aqui, que é o V mais W. Se a gente olhar para o lado de baixo, olha, W mais V também vai ser igual a V mais W. Ou seja, daqui a gente até consegue extrair uma propriedade. V mais W é igual a W mais V. Ufa, a soma de vetores é comutativa. E agora, a gente tem também a subtração, a diferença entre dois vetores. Como que a gente pensa a diferença? Então tá ali desenhado o vetor V e logo no final dele está o vetor W. Então, o menos W vai ser o vetor que está no sentido contrário. Ele tem Ele a tem mesma mesma direção. norma, mesma direção e sentido oposto, né? Exatamente, igual a gente já tinha comentado antes. Então ele vai estar para o outro lado. Então esse é o menos W. Então o V menos W, ele vai ter início no início de V e final no final de menos W. A lógica aqui é que V menos o W é a mesma coisa que o V somado com o vetor menos W. É essa a lógica que a gente está usando na subtração. Legal. Pedro, e se eu fizer, se eu chamar a gente sabe que o vetor nulo, ele é um ponto, né? Aham. Quanto que vai dar, então, V mais o vetor nulo? Ah, vai dar o próprio V. Porque a gente pode pegar aqui, olha, o vetor, fixando um ponto a gente coloca um representante do vetor V, tem mesma norma, mesma direção, mesmo sentido, e no final de V, a gente acrescenta o vetor nulo, que é um pontinho. Então, V mais o vetor nulo continua dando o vetor V. A mesma coisa é a diferença, né? Se a gente faz V menos o Ah, vetor é. nulo, também isso acontece. Por último ali, a gente tem a multiplicação por um escalar.
Esse é legal de fazer, ó. A gente tem o Uhum, vetor v. O que que seria multiplicar por zero? O vetor zero vezes v seria bom se ele fosse o vetor nulo, né? A gente tem uhum, só um pontinho. E é exatamente assim que a gente vai definir, né, a multiplicação de uhum. zero vezes v. O que que seria multiplicar um vezes v? É você manter o próprio v. Um vezes v vai dar v. Duas vezes V é você dobrar o V, né? Então Você você somar coloca V V, mais V. V mais V. Três vezes V é a mesma coisa. E V, agora nos V negativos, mais Jane? V. Ixi, vamos começar do fácil, né? Aham, vamos fazer o menos V, o menos um vezes o V, né? Então, menos um vezes V, ele coincide com o que a gente já conhece. Olha, ele tem a mesma norma, mesma direção, só alterou o sentido de V. Então, ele é o oposto de V. Ok. Agora vai ser fácil, eu acho, né? É, o menos duas vezes V é só você pegar o menos V mais o menos V. Você replica o menos V duas vezes, né? Então, Uhum. a gente tem esse vetorzão aí. A mesma coisa o menos 3v. Replica 3 vezes o menos v. E a Menos gente tem V, esse menos V. maior ainda. Se a gente tem um alfa real multiplicado pelo v, porque a gente só pegou números bonitinhos, né, Jane? Uhum. Se a gente pega alfa vezes o v, lembra, vetores são caracterizados por comprimento, direção e sentido. Então a gente tem que, para definir alfa vezes v, a gente tem que falar qual que é o comprimento de alfa vezes v. Alfa Uhum. vezes v, baseado na nossa experiência logo ali em cima, né, será o tamanho de v, a norma de v, né, vezes alfa. Será que vai ser isso? Vamos pensar no 3V. Qual que é o tamanho de 3V? É o 3, né, vezes o tamanho do v. Aham. E o tamanho de menos 3V, que é esse outro aqui? Ele vai ser também o 3 vezes o tamanho de v, porque o tamanho de menos v é igual ao tamanho de v. Então é 3 vezes o tamanho de v também. Então, a gente já percebe ali, né, nessa análise de 3v e menos 3v, que no fundo a gente vai ter um módulo, né? Então, Uhum. o comprimento de alfa vezes v vai ser o módulo de alfa multiplicado pelo tamanho, né, pelo comprimento do v. Então, se o alfa for positivo, vai dar alfa vezes a norma de v. Se o alfa for negativo, então lembra, o que que é a função módulo, né? Vou colocar aqui no cantinho. Módulo de alfa vai dar o próprio alfa, se o alfa for maior ou igual a zero, e vai dar menos alfa se o alfa for menor que zero. E na direção? O que que a gente vai ter? Qual que é a direção do alfa v? A gente repara, né, nos exemplos anteriores, olha o 3v e o menos 3v. A direção deles é a mesma, né? Eles são paralelos a uma mesma reta, né? Então, Uhum. a direção deles não se altera. A Uhum. direção é a mesma. O sentido não. O sentido a gente tem que tomar cuidado com esse alfa, se ele é positivo, se ele é negativo, né? A gente Uhum. consegue ver que o V, ele tá para cima, o menos V, ele tá para baixo. Então, Uhum. se o alfa for positivo, o sentido vai ser o mesmo. A gente olha o 2V, tem o mesmo sentido do V também. Agora, se o alfa for negativo, o sentido vai trocar, ele vai ser contrário. Era para cima, vai ser para baixo, né? Então, contrário de V se o alfa for negativo. Então, só faltou o zero, a gente já tinha comentado antes. O Uhum. vetor zero vezes V vai ser o vetor nulo. A gente só representou um número inteiro geometricamente vezes V. E quanto que é meio vezes V? É só você, ó, fazer um corte aqui, ó, na metade do V e você tem esse Hum. vetorzinho aqui com, com a metade de V, né? Tem a mesma direção, o mesmo sentido, só o comprimento dele que caiu pela metade. Tem um tipo de vetor que ele é muito importante para a gente, né? Na matemática, que ele é chamado de vetor unitário. U é um vetor unitário sempre que a norma dele for igual a 1. Ele, o tamanho dele é 1.
Uai, Jane, a gente pode pensar então em sempre que a gente tem um vetor não nulo, né? A gente pode dividir ele pela norma dele, porque aí sempre vai dar um, né? Se a Ah, gente for legal. pensar em número, né? Se a gente tem o número Aham. 3 e divide pelo 3, que é o módulo do 3, a gente tem um. Se a gente tem o menos 3 e divide por 3, dá menos um, mas que também tem, né, o módulo um ali. Então, Então, vou desenhar isso que o Pedro falou. O Pedro falou, deu um exemplo assim, ó. Se V é um vetor que tem 3 unidades de medida, né, de tamanho, qual aham. vai ser o vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V? O mesmo Dividido por sentido. 3, né? Um terço de V. No desenho é esse vetorzinho aqui vermelho, né? Então, ele foi obtido considerando o V dividido por 3. Se o vetor V, ele mede 5 terços, qual é o vetor unitário que tem mesma direção e mesmo sentido de V? A gente também vai dividir pela norma de V, né? Então, usando a regra de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda fração, então vai ser 3 quintos de V. Então, é como se fosse assim, a gente divide esse vetor V em 5 pedaços iguais, 3 quintos de V. Esse aqui é o vetor U unitário que tem mesma direção e mesmo sentido de V. E se eu perguntar qual é o vetor unitário que tem mesma direção, mas com sentido oposto ao de V? Ah, é só Aham. a gente pegar o menos 3 quintos de V, né? Aham. Pega o menos U. Essas operações entre vetores, elas satisfazem algumas propriedades. A primeira delas a gente já até tratou, né, Jânio? O Ah, V é, mais W é igual W mais V. A gente já até fez esse desenhozinho. Aí tá verdade. até mais bonitinho que o que a gente fez. É, V mais W, dá esse vetorzinho Essa roxo. diagonal. Ele pode ser visto como W mais o vetor V. Por quê? O vetor resultante da soma, W mais V, ele começa no início de W e termina no fim de V. Então, V mais W é igual a W mais V. Ok. Aí também tem nesse desenho, né, até o V menos W, né, já Ah, está é? desenhado também. A gente já comentou ele, Já. na verdade, né? É só pensar Ok. na soma de V com o menos W, né? Já está representado aí. Verdade. A gente pode pensar que, olha, esse V, o W, ele tá assim, inclinadinho de cima para baixo. Então, o menos W, eu vou indicá-lo com o Ele sentido vai estar oposto. para lá, Isso. né? Então, esse V com esse menos W aqui, vai ser esse vetor aqui, que é o V menos W. E se a gente tem três vetores? A gente quer somar três vetores. Como que funciona essa associatividade, né, da soma? Então a gente tem o V, aí depois a gente soma com o W, a gente sabe somar dois vetores, depois soma com o U. Será que pode somar em qualquer ordem, de qualquer jeito? Como que funciona? Então Vamos vamos ver? lá. O V V mais mais W. W, a Jane já desenhou ali. Ele tem início em V e o ponto final dele está no final de W. Então, se a gente quer somar isso com o depois, ela está fazendo aqui, ó, esse lado direito, tá? E a gente Uhum. soma com o depois, então a gente pega no início do V mais W e no final aqui do U. Então, esse seria o V mais W e depois a gente soma com o U. Então, Então, se a vamos gente lá. soma o W com o U, a gente vai ter na parte de cima, vai aparecer no início do W até o final do U. Vai aparecer o W mais U. Aí agora a gente quer somar o V com esse resultado, né? Então a gente nota que vai partir de novo no início de V e o final de W mais U tá ali no finalzinho, né? Também. É o mesmo vetor. Tá bem, cheguei assim, bem chamativo para ninguém botar defeito. Todo mundo tem que entender isso. A gente chama essa propriedade de a soma, ela é a associativa.
O próximo a gente também já comentou, né? Se a gente soma V com vetor nulo, lembrando, o vetor nulo ele é só um pontinho, é qualquer pontinho, né? Então, se você soma o zero com o V vai dar o próprio V. Você não acrescenta nada ao V, né? Essa quarta propriedade, a gente está querendo somar o V com o menos V. Ela está falando que dá zero. Isso é intuitivo? Vamos ver. Vou pegar um É representante do menos V aqui para a gente pensar. isso. Vamos pensar assim, ó. No início do V, eu vou colocar eles com a mesma origem, tá? O V e o menos V. Acho que tá meio tortinho, mas tá aqui o menos V. Então, imagina que a gente tem nesse pontinho aí do meio e duas pessoas, uma puxando pro lado do V, a outra pro menos V. A gente tem um objeto ali no Um meio. cabo de guerra. É, um cabo de guerra. Quem que vai ganhar esse cabo de guerra, né? A mesma força está sendo aplicada tanto no sentido de V quanto no sentido de menos V, né? Então essa bolinha aí, esse objeto que está no meio, ele fica parado. Então Uhum, é exatamente essa a ideia, né? Força, inclusive, é uma grandeza vetorial. Então uhum, por isso que a gente está trazendo isso para cá. Então se você soma o V com o menos V, você não sai do lugar, né? É o zero. É uhum. exatamente o vetor nulo. E só usando aquilo que o Pedro tinha definido da soma de dois vetores. Soma de V com o oposto de V. Você pega um representante do V e no ponto final desse representante de V, você coloca o início do representante do menos V. E aí o vetor resultante, ele vai ter ponto inicial no começo de V e ponto final no final do oposto de V. Ou seja, ele vai ter Você não saiu mesmo do ponto lugar. final e mesmo ponto inicial. E a gente tem essa quinta propriedade, se alfa vezes v vai dar zero, aí tem essa frase, né? Se e somente se, que a gente também representa matematicamente como uma seta que vai tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, se alfa vezes v é zero, isso quer dizer que o alfa é zero, ou, muito importante esse ou aqui, o v é o vetor nulo. A mesma coisa, se o alfa for zero ou o v for o vetor nulo, então alfa vezes v vai dar zero. Então, observem, no fundo, olha, você está multiplicando o escalar pelo v. Você está obtendo o vetor nulo. Como que isso pode acontecer, né? Esse alfa, a gente já estudou essa propriedade. O que que é alfa multiplicado por um vetor? Em Uhum, questão de comprimento, isso vai dar alfa vezes o comprimento do v. Então vai dar o módulo de alfa, se o alfa for positivo, isso é só alfa. Se o alfa é negativo, vai dar menos alfa, né? Então dá módulo de alfa, o comprimento de V. Então observa, para esse produto, né, de dois números, vetor nulo, ele tem comprimento zero. Então, para esses dois números aqui darem zero, né, que é exatamente a norma do vetor nulo, então a gente tem ou que o módulo de alfa é zero, ou que a norma de alfa é zero. Norma de V, desculpa, é zero. Então, automaticamente, o alfa é zero ou V é zero. A volta, ela é mais tranquila, né? A gente já falou que se uhum. o alfa é zero, o alfa vezes V é zero. Se o V também é zero, você não sai do lugar, você vai ter zero também. Para finalizar essa parte geométrica de vetores, nós vamos fazer um exercício. Esse exercício ele foi retirado do livro do Reginaldo, Um Curso de Gaal. Vamos lá. Demonstre que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases e sua medida é a média aritmética das medidas das bases. Então, vamos recordar, nós temos um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos e os outros dois lados não paralelos. Então, nós esboçamos um quadrilátero qualquer, chamamos de M o ponto médio do segmento AC e N o ponto médio do segmento BD. Aí, o nosso objetivo é mostrar que esse segmento MN é paralelo ao segmento CD e AD.
Nós vamos mostrar isso com a linguagem vetorial. Só usando um pouco de notação matemática, Jane, a gente está falando, quando a gente fala de paralelo, o que que a gente está falando? A gente está falando de direção, né? Então, Uhum. se a gente quiser enxergar vetorialmente essas coisas, né? O que a gente está falando, que a gente quer concluir, né? Então, vou escrever assim, ó, queremos concluir, concluir que. Então vamos lá, que o AB, então esse segmento AB, se eu enxergo vetorialmente, então eu vou usar um símbolo novo, ó. Essas duas, dois Barras. segmentozinhos paralelos aí, significa paralelo, tá? AB paralelo a MN, ao vetor MN, que também é paralelo ao vetor CD. Então é isso que a Uhum. gente quer concluir, né? Uhum. Uma outra coisa que a gente já viu lá quando a gente multiplicou um vetor v por um escalar, é que a direção desse vetor alfa-v, ele sempre possui a mesma direção do vetor v, ou seja, eles sempre são paralelos. Então, O para sentido é que pode mudar, né, Jane? Se o alfa isso, for positivo ou negativo, né? E o comprimento também. Mas a direção, ela se mantém. então, para mostrar que dois vetores são paralelos, basta mostrar que um deles é um múltiplo escalar do outro, é um número real vezes o outro. Então, vamos lá? Vamos lá, vamos ver como é que a gente Ui, pode fazer isso, hein? gente, vamos trabalhar então com esse vetor mn. Nós vamos escrever esse vetor mn de duas formas. Nós vamos utilizar soma de vetores. Olha só, o vetor mn, ele começa em m e termina em m. Vocês concordam que a gente pode escrevê-lo como soma de vetores? Olha só nesse Ó, desenho. o MA, né? Mais o AB, mais o BN. Então, a gente tem três vetores somados que estão dando MN. A ordem que você coloca importa, né? Se você partir do Uhum, M, e você finalizou no N, né? Eles têm que uhum. ser os seus pontos inicial e final ali, né? Isso. E se a gente for olhar para o lado de baixo aqui desse trapézio, como que fica? Também tem como escrever, é só fazer MC mais CD mais DN. Também importa aí a ordem. O que mais que a gente tem de informação aqui? A M gente tem e que são N os são pontos pontos médios, né? médios, né? Uhum. Eles são os Então, o pontos que médios. significa ser ponto médio? A gente tem que o comprimento, né, de MA e MC são iguais. Mas eles Uhum. têm a mesma direção, né, também. Uhum. Então a gente pode falar vetorialmente, se a gente olhar como vetor, a gente tem que o MA, ele é oposto ao MC. Então a gente representa com aquele negativo, né? Uhum. Ok, o MA é menos MC. E a mesma coisa para o N. O NB e o ND, eles são opostos um ao outro. Então também são negativo um do outro, né? O nosso objetivo é achar uma relação para o MN que dependa de AB e CD, né? Vamos somar essas duas equações. Vai ficar duas vezes, né, o MN do lado esquerdo e do Uhum. lado direito, olha, a gente tem que o MA, Jane, ele Ah, é contrário ao MC. Então a ah, gente pode cortar esses caras, né, maravilha. ao somar. A mesma coisa aqui, ó. Aqui tem um detalhe, olha, aqui tá escrito BN e aqui tá BN e aqui tá NB. E aí, como é que a gente faz isso, hein? O Então, BN, BN mais o DN vai ser zero também. Se a gente olha no desenho, né? Vou desenhar com mais ênfase aqui, ó. Tá o isso. BN aqui e tá o DN aqui, tá, gente? Uhum. Ok, eles são paralelos, têm o mesmo comprimento e só o sentido que é diferente. Por isso que a soma deles dá o vetor nulo. Então, Ok. como a gente Vou está dar. somando a primeira equação com a segunda, Bn mais Dn dá o vetor nulo. Então, o que que sobrou aqui? A gente AB tem. é,
AB mais CD. mais CD. Gente, aqui minha canetinha, ela riscou e não apaga, tá? Tudo, mas ok. Então, ou seja, a gente quer achar que o MN, vou dividir pelo número 2. Então, ele vai ser o vetor AB mais o CD dividido por 2. Então, o vetor MN, ele é a metade da soma dos vetores AB e CD. Só que nós temos que os vetores AB e CD são paralelos, porque ABCD é um trapézio. Então, como AB é paralelo a CD, sempre que nós somamos dois vetores paralelos, o resultado deles continua sendo um vetor paralelo a eles. Então, daqui a gente conclui que o vetor MN é paralelo ao vetor AB e é também paralelo ao vetor CD. Acho que é bom a gente fazer um comentário maior sobre isso, Ok. né? Se a gente tem um vetor V aqui e a gente quer somá-lo com um outro vetor, sei lá, um vetor W aqui. Então, a resultante desses dois vai ser esse vetor aqui, né? Eles somam ali Uhum, esses comprimentos. Então, quando você tem dois vetores que eles são paralelos e eles estão na mesma direção, se eles são paralelos, então eles têm a mesma direção. Se eles têm o uhum, mesmo sentido, igual tá aí esse V e esse W, então o comprimento deles vai se somar. A uhum, direção permanece a mesma e o sentido é o sentido deles, né? Que é igual. E se a gente tiver um vetor, agora eu vou desenhar o V para o outro lado, tá? Então o V para uhum. cá e vou desenhar O o W no sentido W, oposto. o Paralelo, W porém no sentido para oposto. cá. Vou manter aqui. E aí, o que que vai acontecer? Qual que vai ser, né, o vetor resultante desses dois aí? A gente observa que quando a gente imagina que é um cabo de guerra também, né? A gente está puxando o V para um lado, o W para o outro, né? Então Uhum. a gente está subtraindo essa parte que tem. Deixa eu desenhar com preto. Essa parte que tem o V aqui, ó. De A W. gente está subtraindo ela, olha, do W. Então, na Uhum, verdade, a resultante vai sobrar só esse pedacinho aqui, né? Então, uhum, V menos W vai ser o vetor na direção do mais forte, digamos assim. A direção é a mesma para os dois, o sentido vai ser na uhum, do mais forte e o comprimento vai ser a diferença dos comprimentos entre os dois. uhum. Eu vou falar a mesma coisa que o Pedro, mas só explicar como ele havia definido antes. Ele pegou o vetor W, então ele está somando W com V. Então, W, no final de W, ele coloca o V. Então, o vetor resultante, ele tem ponto inicial no primeiro e ponto final no segundo, que dá esse vetorzinho aqui.